Essência divina, luz criadora. Deus, Deus, Deus. Olá, amigos. Estamos hoje de volta para conversarmos um pouco mais sobre a doutrina espírita, sobre as mensagens que Jesus deixou para todos nós. Irmãos, como estamos passando essa semana pela Sexta-feira Santa, que para muitos religiosos é uma data sagrada, pois que é relembrado o sofrimento do nosso mentor espiritual do planeta, o nosso Mestre Jesus Cristo. E faz com que a gente reflita um pouco mais sobre o que Jesus passou, sobre o que fizeram com o nosso Mestre Jesus Cristo. É bem verdade que estamos ainda no nosso aprendizado, tentando entender um pouco mais de nós mesmos e as nossas responsabilidades. Muitos de nós espíritas falamos que nós crucificamos Jesus Cristo, né? Nós estávamos lá e fizemos aquela maldade toda. Irmãos, na época que Jesus viveu aqui no planeta Terra, a população do planeta foi calculado que era aproximadamente de 300 milhões de pessoas. Hoje, no ano de 2020, nós estamos com aproximadamente 9 bilhões, ou seja, 70% a mais da população humana. Mas, fora da população humana, na atualidade, segundo a doutrina espírita, existem 26 bilhões de espíritos aguardando para reencarnarem no planeta Terra. Então, irmãos, se hoje existe 26 bilhões de espíritos para reencarnarem, com mais os 9 bilhões de espíritos já vivendo, encarnados, nós temos um total de 35 bilhões de espíritos hoje que estão ligados, podemos por assim dizer, ao planeta Terra. E naquela época, então, proporcionalmente falando, existiam 300 milhões de pessoas vivas. Desculpe. Existia 300 milhões de pessoas encarnadas, pessoas vivas. E na sua mesma porcentagem proporcional, deveria existir, evidentemente, 1 bilhão de espíritos aguardando para reencarnar. Então nós estamos vendo que são números aproximados. De qualquer forma, serve como base para termos uma ideia. Então, enfim, nós estamos vendo que naquela época de Jesus, somando 300 milhões de pessoas, com mais 1 bilhão e 100 milhões de espíritos, para ser exato, para reencarnar, nós teríamos aí um total de espíritos ligados ao planeta naquela época de 1 bilhão e 400 milhões de espíritos, entre encarnados e desencarnados. Então, irmãos, hoje temos 70% da população aumentada. Isso significa dizer que 70% da população do nosso planeta não estava presente
naquela época que Jesus passou pela terra. Não estávamos presentes, esses 70%, nem encarnado, nem na vida espiritual. Isso é muito interessante. Não é para que a gente venha nos excluirmos. Ah, eu não estava lá então. Não, a questão não é essa. A questão é que a possibilidade de não estarmos no termo de estado, né, naquela época, é muito maior. É de 70%. E a possibilidade de que estivéssemos lá é de 30%. Então, irmãos, não podemos afirmar nenhuma coisa nem outra. No entanto, a probabilidade maior é essa, de não de não estarmos ou não estivermos participados daquilo tudo. As religiões, na época, principalmente a católica, se aproveitou de tudo isso, sempre tirou proveitos do seu poder de manipular as coisas, aproveitou de tudo isso para, até hoje, fazer com que as pessoas acreditem no absurdo. Primeiro, na minha concepção, aquele antigo clero, com as suas leis mosaicas, as leis dos judeus, manipularam toda essa situação, com o propósito de manter seus adeptos. Primeiro, crucificando o homem, que naquela época Jesus Cristo era contra a hipocrisia dos judeus, que diziam que adoravam a Deus, mas maltratavam seus semelhantes sem qualquer cerimônia. Só eram amigos deles quem era amigo deles, fazia aquilo que eles queriam. Bastasse ser o contrário para se tornar um inimigo. E para eles, Jesus foi um inimigo porque veio contradizer toda aquela moral falsa. Seguiu Jesus até conseguir eliminá-lo, por assim dizer, assassiná-lo. E a partir daí, então, os cristãos da época começaram a refletir mais sobre a mensagem de Jesus. Chegou num ponto que aqueles mesmos que assassinaram Jesus viram que estavam perdendo o seu domínio. Então aceitaram, na sua teologia, como Jesus sendo o mártir dos cristãos, e assim eles conseguiram um maior número de adeptos. E o mais engraçado é que tem alguns contos que são um pouco absurdos, que a doutrina espírita abre nossas perspectivas, nossas visões e entendimentos. Tem um fato que o ladrão que estava do lado de Jesus na cruz falou para Jesus que tinha se arrependido e tudo mais, e Jesus falou para ele: então você vai para o paraíso, você vai estar no reino dos céus comigo essa noite ainda. Então a igreja manipulou essa história também, porque ela fala que quando a pessoa se arrepende, vai encontrar o paraíso. E nós da doutrina espírita sabemos que isso não é verdade. O arrependimento abre portas para a reparação, abre portas para que a gente cresça mais rapidamente. Mas não dá a ninguém esse paraíso ilusório que a igreja, até hoje, manipula isso como verdadeiro. Criaram o confessionário, que não deixa de ser isso, um perdão dado por um padre que poder nenhum tem, mas os seus adeptos acreditam, e o padre manda que reze algumas Ave Maria, Pai Nosso, e está perdoado. E o cristão vai iludido, continuar seus erros, seus pecados, para na outra semana fazer a mesma coisa, e a igreja consegue com que essas pessoas continuem frequentando os seus templos. Enfim. Então, irmãos, essa é a nossa realidade. Nós não, quando eu estou falando isso para vocês, que 70% da população humana que existe hoje no planeta Terra, entre os que estão encarnados e os que estão desencarnados, não tiveram qualquer responsabilidade naquele
acontecimento com Jesus, não tiveram envolvimento algum, nem condenando, nem absolvendo, nem aceitando Jesus, nem negando, tá? Mas isso não significa que, então nós não merecemos passar pelo que estão passando, é outra coisa bem diferente. Primeiro que ninguém veio para o planeta Terra para sofrer, para pagar. Nós nascemos para aprender, para reencarnarmos, quantas vezes forem necessárias, até que a gente consiga aprender o que nos é necessário, né? O que precisamos aprender. Então ninguém veio para cá para aprender, sofrer, viemos para aprender. Por outro lado, alguns falam, mas então como é que podemos ver essas pessoas fazendo essas maldades tão grandes e não entenderam Jesus ainda? Essas nem aceitaram Jesus, porque até hoje não aprenderam, irmãos. A doutrina espírita já cansou de nos dar vários sinais e informações. Tem espíritos que são muito mais novos, espiritualmente falando, que são colocados no meio onde a violência é menor, para que eles aprendam a não cometer tais crimes, porque de onde eles vieram, de planetas talvez outros, inferiores ao planeta Terra, matar era o comum, era natural. Porém, no planeta Terra, embora esses crimes sejam grandes, mas aqui a pessoa é presa, vai sofrer as consequências na vida material. Então eles vêm para aprender. Aí alguns poderiam falar, poxa, então eu não matei, não estou matando ninguém, vou sofrer essa violência de ver ou de acontecer na minha família? Não, gente, isso tem justiça, não é assim. Se nós estamos sofrendo esses atos, sofrendo a consequência direta ou indiretamente quando tomamos conhecimento através da mídia, é porque para a gente refletir que nós também fizemos isso com os outros em vidas passadas. Essa é a nossa reflexão. Ninguém passa por coisas que não tem que passar. Nós passamos por coisas que precisamos passar para crescermos. Será quando que nós vamos entender de uma vez por todas que o sofrimento é falta de aceitação? Isso é sofrimento. É nós admitirmos que somos ainda pequenos e fracos. E que precisamos nos esforçar isso, não é ficar na ociosidade também, admitindo que tudo nos aconteça, que não pode fazer nada. Não, nós podemos fazer muita coisa. Dentro das nossas limitações. Como saberemos se podemos fazer ou não? Tentando. Tentando. Nós aprendemos a andar e não sabemos andar quando nascemos. Caímos, ralamos nosso joelho e não aprendemos? Foi tentando. Então, desde o nosso princípio da nossa vida, aqui na Terra, encarnados, já no início já sabemos que temos que aprender. E por que a gente não continuar tentando? Porque eu posso fazer na próxima vida. Espírita tem muito disso. O que eu não consertar nessa vida, eu conserto na outra. Tá? Tem coisas que realmente nós não vamos conseguir consertar. Mas não é ficar na ociosidade e esperar uma próxima vida para fazer coisas que podemos fazer já nessa vida atual. Tem vícios nossos, defeitos morais, que a gente não consegue realmente tirar numa vida, embora a gente queira. Mas se a gente tentar, está muito mais próximo daquele que jamais tenta. Não é verdade? E não precisamos nos comparar aos outros. Nós constantemente nos comparamos com os outros. Que o fulano é muito mais mal do que a gente, faz muita maldade, gente. Nós somos espíritos, filhos de Deus. Fomos criados todos simples e ignorantes. Deus não está sentado ocioso. Até hoje ele continua criando espíritos. Nesse exato momento, quantos espíritos estão sendo humanizados agora, passando pela sua primeira encarnação no corpo humano? São muitos. Esses espíritos são muito mais novos do que a gente espiritualmente. Claro que são. Nós já vivemos há milhões de anos atrás, nascemos há milhões de anos atrás. E se esse irmão é muito mais novo do que a gente espiritualmente, é claro, evidente que ele vai cometer mais erros. E assim sucessivamente.
Os erros que nós cometemos hoje aqui no planeta Terra, esses irmãos superiores, Jesus e tantos outros, provavelmente já cometeram. Todos os espíritos superiores passaram pelo que estão passando. Isso não significa que eles tenham cometido os mesmos erros, mas passaram pelas mesmas provas. Se nós chamamos as nossas provas de dificuldades, tá bom, passaram pelas mesmas dificuldades. Se a escolha dele foi melhor que a nossa, não sabemos. Eu acho que jamais saberemos. Mas podemos saber sim, que não somos melhores do que ninguém. Podemos estar, conforme eu falo muito, existe uma grande diferença entre ser e estar. Nós espíritos sempre estaremos mais elevados do que alguém e menos elevados do que alguém. Mas esse alguém que está nesse momento inferior a gente, pode ser que alguns anos na frente ele se supere e esteja na nossa frente. Passe à nossa frente porque faça boas escolhas e a gente não. Então estar sempre é temporário. Ser, não. Por isso Deus é. E ninguém nunca será como Deus. Nós outros sempre estaremos numa posição. Pode ser que numa encarnação nós avancemos bastante. Pode ser que numa outra a gente não consiga avançar e esse irmão que está agora, no momento inferior, nos ultrapasse na vida futura. Então, que a gente tenha essa autocompreensão de nós mesmos. Vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo e espero que vocês tenham compreendido nesses momentos tão difíceis. Mas não é porque, conforme eu comecei a nossa conversa de hoje, não é porque nós não estávamos na época que Jesus sofreu os maus tratos, que a gente não merece estar no planeta. Não, nós estamos aqui por merecimento. Entendo que quem quiser entender que esse merecimento seja bom ou ruim, seja do jeito que queira entender. Mas principalmente, nesse merecimento está a justiça do nosso Deus Pai. E se estamos aqui, passando pelas coisas, vendo as coisas que aconteceram nesse planeta que estamos agora, habitando, é porque é bom para todos nós. Fiquem na paz e até a próxima. Tchau, tchau.